Bom dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 30 ao 32, que diz assim: Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. Eles não entendiam nada que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Amém? Aqui Jesus, fala aqui na minha Bíblia que pela segunda vez Jesus estava ensinando para os discípulos sobre a ressurreição dele, né? E aqui no versículo 30, onde nós lemos, né? Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Eles vinham vindo lá de trás. Se a gente olhar aqui na Bíblia, né, voltando às páginas 15, a gente vai ver o tanto de milagre que Jesus veio operando no caminho que ele passava. O tanto de libertação, de cura, de milagres que ele veio fazendo enquanto caminhava. Ele já veio nos ensinando, né, família? Que ele foi caminhando e fazendo a obra. E é o que nós devemos fazer, caminhar e fazer a obra. E ele já veio, ele não perdeu tempo, né? Nós também não temos que perder tempo, porque o tempo está escasso ultimamente, né? Está cada vez mais afunilando, está cada vez mais chegando próximo à vinda de Jesus para buscar a tua igreja. E aqui Jesus veio caminhando, fazendo milagres, operando milagres e maravilhas, e ele não queria que ninguém soubesse. O povo vinha atrás dele, o povo sabia que ele ia passando, já vinha atrás dele querendo cura, milagres, libertação, vitória, né? Mas ele estava passando, ele queria passar desapercebido entre a multidão. Por quê? Porque ele sabia que o tempo dele na terra seria pouco, né? Seria curto. E ele fazia o que nós não fazemos, né, família? Nós queremos que todos vejam o que nós estamos fazendo, né? Tanto que a internet hoje, o que eu estava comentando, né, ontem com a minha cunhada, que a gente posta na internet só as coisas boas. A nossa vida mesmo, nosso dia a dia mesmo, ninguém posta, né, família? Então, muitas vezes as pessoas olham na internet, no Instagram, e vê você bem arrumada, bem vestida, bem, sabe? E falam, eu queria ser igual ao fulano. Mas não sabe a luta que esse fulano está passando lá atrás. O fulano está na luta, está na correria, e vai lá, se arruma, penteia o cabelo, coloca uma roupa diferente, muda o visual, assim, e aparece lá, tira uma foto, depois corre para a correria de novo, né? Mas a gente pensa que não, que a vida do outro é maravilhosa, que só é aquilo ali que está, e não é. A gente tem que saber que a nossa vida o tempo todo é luta, dificuldade, mas o Senhor sempre está conosco, o Senhor sempre está nos abençoando, nos ajudando, né, família? Então, e ele fazia isso, né? Ele não queria se aparecer, ele dava exemplo. Jesus estava dando exemplo para nós, que nós devemos ser simples, humildes, caminhar, fazer a nossa caminhada sem querer aparecer. Nosso galardão está lá no céu. Eu aprendi isso, viu? Eu aprendi que eu não quero ser elogiada aqui na terra. Eu não quero. Quando alguém faz um elogio para mim, eu tenho o costume de falar glória a Deus, glória a Deus. Porque o meu galardão eu quero receber lá na glória, em nome de Jesus. Eita glória! Então, voltando aqui, família, para a palavra. Aí Jesus falou assim, olha: o Filho do Homem será entregue na mão dos homens, e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus aqui, naquele tempo, já estava falando dele mesmo. Foi o que aconteceu com ele, que ele morreu, foi crucificado, mas 3 dias depois ele ressuscitou, né? Só que aqueles discípulos não entenderam nada, no versículo 32, não entenderam nada, mas eles tinham medo de perguntar. Então, que nesta manhã nós não tenhamos medo de tirar nossas dúvidas. Imagina, família, vamos imaginar a gente ter essa alegria de ter Jesus à nossa frente, para a gente perguntar o que quiser, tirar nossas dúvidas, chorar aos pés dele. Eu acho que eu não falaria nada, não sei se eu visse Jesus na minha frente, eu não sei qual seria a minha reação. E esses homens aqui tinham, olha o que eles perderam de tempo aqui. Eles podiam ter
tirado toda e qualquer dúvida da vida deles, mas eles tinham medo de perguntar. Ao invés deles perguntarem, sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam discutindo quem entre eles seria o melhor, o maior. Que triste, né, família? Ao invés de eles aproveitarem o tempo que estavam com Jesus na terra, eles estavam ali querendo se mostrar, se aparecer. O próprio Jesus, que estava operando milagres, não queria isso, mas eles queriam. Muito triste isso, né? Mas aí aqui para frente, né, continuando a lendo, no versículo 33, fala, né, que Jesus perguntou para eles, quando chegou em Cafarnaum, né? Jesus falou assim: o que vocês estavam conversando entre vocês, hein? Mas Jesus já sabia, que Jesus já sabe o que a gente fala, o que a gente pensa, né? Mas eles ficaram calados, ó, versículo 34. Eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Aí Jesus novamente, com a paz, com amor, com carinho, continuou ensinando. Porque é assim, né, família, que Jesus nos ensinou e Ele quer que nós venhamos a ensinar também. Com amor, com carinho. Não com acusação, com briga, com discussão. Ele segurou uma criança no colo, olha, está aqui no versículo 36. Aí Jesus segurou uma criança e pôs no meio deles e abraçando-a de seus discípulos: aquele que por ser meu seguidor receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Deus, né? O Pai dele, o nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus aqui, o tempo todo que ele esteve na terra, ele esteve ensinando, curando, ele ocupou o tempo dele fazendo a vontade do Senhor. E o nosso tempo está curto, família. Nós precisamos aproveitar esse tempo para fazer a obra do Senhor, para dar exemplo. Jesus, ele não só fez, como ele deu exemplo. Ele mostrou como que tinha que ser, ele agiu como nós temos que agir. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele, sendo o próprio Deus, o Filho do próprio Deus, ele lavou os pés dos discípulos. Ele caminhou com tanta humildade, e é isso que ele fala para nós nessa manhã. Vamos ser humildes nessa manhã. Vamos fazer a vontade do Senhor sem querer aparecer, sem querer nos mostrar, sem querer ser mais do que Jesus. Com um olhar de ternura, com um olhar de amor, com paciência, família. Tá difícil, né, ter paciência hoje em dia. Tá difícil ter tranquilidade, ter paz. Tá difícil, mesmo a gente que vai ensinar, a gente não tem aquela paciência. Eu, Beatriz, eu tenho essa dificuldade de ensinar as pessoas. Eu prefiro fazer do que ensinar. E o Senhor nos dá esse exemplo, que tem possibilidade da gente tanto fazer, como ensinar, como dar exemplo. Né, família? Se ele fez, nós também podemos tentar fazer. Então, que nessa manhã nós venhamos a entender a palavra do Senhor e nos comportar, tentar nos comportar como ele se comportou. Mesmo vendo que aqueles discípulos estavam errando, que estavam fazendo coisa errada, ainda assim, ele falou com amor. Vamos falar com amor com o próximo. Vamos ensinar com amor. Vamos fazer a obra do Senhor da maneira que Jesus nos ensina nessa manhã. Amém, família? Bom dia, família.